Questão número 16 é uma questão que fala sobre participação masculina e feminina nos Jogos Olímpicos. Aqui está indicando essa barra, indica o número de homens, atletas participando dessas Olimpíadas. Essa outra barra cinza indica o número de mulheres. Então vamos ver aqui, o número de mulheres atletas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi o maior de todos os tempos. Maior, né? Olha aqui, ó, 5.180. Foi só aumentando, né? Um grande feito, já que nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, ocorridos em 1896 na cidade de Atenas, a participação feminina foi proibida. Somente na edição seguinte, realizada em Paris no ano de 1900, as mulheres foram admitidas. Observe o gráfico abaixo que mostra o número de participantes por gênero das últimas edições olímpicas. Está aqui, de 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016, certo? Então, o que ele está perguntando? Com base nos dados deste gráfico, pode-se afirmar que a diferença entre o número de homens e mulheres que participaram nos Jogos Olímpicos está aumentando ao longo dos anos. Puxa vida, seria bom se tivesse aquele gráfico aqui, né? Pra gente não ficar mudando de página toda hora. Tá, então com o gráfico aqui fica muito melhor, né? Então a gente já pode ver aqui as informações para responder as perguntas. Olha só, a diferença entre o número de homens e mulheres que participaram dos Jogos Olímpicos está aumentando ao longo dos anos. A diferença entre o número de homens e mulheres. Não está falando aqui o número de mulheres nem o número de homens. Está falando da diferença. Puxa vida, eu vou ter que calcular essa diferença. Não, essa diferença aqui, ela tinha esse valor. Essa diferença, a diferença está diminuindo, isso sim, né? Cada vez o número de homens e o número de mulheres está mais próximo. Então essa diferença está diminuindo, não está aumentando. Está aumentando ao longo dos anos? Não, está diminuindo. Então isso aqui já está errado. Não preciso nem fazer conta. Você olhando para o gráfico vê que essa diferença está diminuindo, né? Letra B. Em 1996, 96 está aqui, o número de mulheres nos Jogos Olímpicos era menor que a metade do número de homens nesse mesmo ano. Quer dizer, esse número de mulheres é menor do que a metade do número de homens? A gente vai ter que calcular isso. Olha aqui, número de homens, 6.806. Número de mulheres, 3.512. Ele falou que esse número de mulheres é menor que a metade do número de homens. A gente vai ter que calcular. Então isso aqui vai ficar metade do número de homens. Vamos pegar o número de homens aqui, 6.806, e vamos dividir por 2. Dá para fazer de cabeça, né? Dá 3.403. Ó, vamos fazer por 2 aqui. Vamos fazer a continha aqui. Isso aqui dá 3, resto 0. Aí eu vou abaixar o 8, vai ficar 8 por 2 é 4. Resto 0, vai abaixar o 0, então 0 aqui, e finalmente a gente abaixa aqui o 6, vai ficar 3, resto 0. Então, a metade do número de homens é esse aqui, esse número aqui, 3.403. E o número de mulheres era esse aqui, 3.512. Então ele falou, em 1996, quer dizer, esses dados, o número de mulheres, está aqui, era menor do que a metade do número de homens. Quer dizer, esse número é menor que a metade desse? Não, é maior. Não é menor coisa nenhuma. Então aqui está também errado. Letra C. Comparando os Jogos Olímpicos de 1996, está aqui, e 2008, cadê? 2008 está aqui. O que é que tem? O número de mulheres teve um aumento superior a 25%. Olha aqui, o número de mulheres era esse aqui, 3.512. Passou a ser esse aqui, ó, 4.637. Então passou para 4.637. Ele está falando que esse aumento aqui do número de mulheres foi superior a 25%. Como é que a gente vê isso? Pega esse número aqui e joga 25%, e aí você vai comparar com esse, ó.
Ó, 3.512, 25% disso aqui é quanto? É só você somar a quarta parte, né? Quarta parte de 3.512, isso aqui vai dar, dividindo por 4, isso aqui vai dar 35 por 4, vai dar 8, resto 3, abaixo 1, 31 por 4, isso aqui vai dar 7, resto 3, abaixo 2, 32 por 4 dá 8 e resto 0. Então, se você pegar esse número de mulheres aqui, 3.512, e somar com esse aumento de 25% aqui, que é 878, você vai ficar aqui com 10, vai 1, isso aqui vai ficar 9, 5 e 8, 13, vai 1, 4.390. Então, olha só, esse aumento, ele foi superior a 25%, então tem que comparar esses dois números, 4.637 contra 4.390. Então, esse aumento que passou de 3.512 para 4.637, isso aqui é maior do que um aumento de 25%? Sim, isso aqui é maior que isso. Esse aumento foi realmente superior a 25%. Então, essa aqui está correta, né? Provavelmente essa é a resposta certa. Vamos ver essas duas últimas que estão faltando aqui? Em 2016, o número de mulheres ultrapassou 50% do número total de atletas participantes. Olha aqui, 2016, está aqui. 2016, ele falou que o número de mulheres é mais da metade do número total. Não, isso está errado. Poxa, o número total é a soma desses dois. O número de mulheres é menor. Então, o número de mulheres não pode ser mais da metade. Para o número de mulheres ser a metade, teria que ter a mesma quantidade de mulheres e homens, né? Para o número de mulheres ser mais do que a metade, você teria que ter um número de mulheres acima desse número de homens. Puxa, então até sem fazer conta, a gente vê que isso aqui está furado, né? Então, essa aqui está errada. Letra E. Em 2004, o número de mulheres... 2004 está aqui. O número de mulheres nos Jogos Olímpicos corresponde exatamente 3/4 do número de homens. Puxa, então eu tenho que pegar o número de homens e calcular 3/4 disso. E comparar com isso aqui. Olha aqui. Eu tenho que calcular 3/4 desse valor. 6.296. 6.296. Eu vou ter que dividir por 4 e multiplicar por 3. Quanto é que vai dar isso? 6.290. Eu escrevi errado aqui, né? 6.296. 6.296 eu vou dividir por 4. Isso aqui vai ficar 1, resto 2, abaixo 2, 22 por 4 dá 5, resto 2, abaixo 9, 29 por 4 dá 7, resto 1, abaixo 6, de 16 por 4 dá 4 e resto 0. Tá, isso aqui é 1/4. Agora eu tenho que multiplicar por 3 para poder achar 3/4. Então, 1.574 vou multiplicar por 3, porque é 3/4 que eu estou calculando. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, vão 2. 3 vezes 5, 15, 17, vai 1. 3 mais 1, 4. Tá, 4.722. Então, olha aqui. 3/4 do número de homens é 4.722. O número de mulheres é 4.329. O problema falou que o número de mulheres, que é isso aqui, corresponde a exatamente 3/4 do número de homens. Está errado isso aqui. É totalmente diferente. Então, essa aqui está errada também, né? A única que está correta é essa aqui, ó, letra C. Então, a resposta correta, letra C de Charlie.